Olá pessoal, vou fazer aqui um vídeo sobre dilatação térmica dos sólidos, certo? Em especial a dilatação volumétrica, né? Que a dilatação é a análise da dilatação térmica em 3 dimensões, certo? Então beleza, a dilatação térmica todo mundo já sabe que é um fenômeno muito comum na natureza, né? Ele ocorre devido a variações de temperatura que os corpos sofrem, né? E cada corpo ele possui 3 dimensões, né? Cada corpo possui comprimento, largura e altura. Então, quando você varia a temperatura desse corpo, lógico, você varia as 3 dimensões desse corpo. Mas aí, quando a gente analisa apenas uma, aí nós temos a dilatação linear, né? O caso em uma dimensão. Quando analisamos 2 dimensões, nós temos a dilatação superficial. E quando nós consideramos a dilatação nas 3 dimensões, nós temos a chamada dilatação volumétrica, né, que eu coloquei aqui em 3 dimensões. Ou seja, toda dilatação ela é volumétrica, né? Na verdade, a dilatação linear e a superficial são casos particulares da dilatação volumétrica. Então, inicialmente, né, vamos considerar aqui um cubo, certo? Esse cubo possui comprimento A, possui largura B e possui altura C, e ele está sujeito a uma temperatura inicial, certo? Que eu estou chamando aqui essa temperatura inicial de TI, ok? Então, TI é a temperatura inicial que esse objeto está sujeito. Pronto. Quando variamos a temperatura desse cubo, certo? Nós vamos aumentar as dimensões desse cubo, mas como estamos trabalhando com corpos isotrópicos, esse cubo só terá dimensões maiores, mas continuará ainda sendo um cubo, certo? Então a gente está fazendo essa consideração. Estamos trabalhando com corpos que aumentam suas dimensões, mas ele mantém o mesmo formato. Então, aqui quando eu aumento a temperatura desse cubo, eu vou ter um cubo também, só que com dimensões maiores. E aí eu chamei o comprimento desse cubo de Azão, a largura de Bzão e a altura de Czão. E ele está sujeito aqui a uma temperatura final que eu estou chamando de TF. Beleza? Pronto. Se estivermos interessados em saber o volume inicial desse cubo aqui, ou seja, o volume inicial quando a temperatura dele era TI, basta a gente fazer a seguinte operação: multiplicar o comprimento A pela largura B pela altura C. O mesmo acontece se eu quisesse calcular o volume final desse cubo, né? Depois que eu aumentei a temperatura dele até TF. Seria a mesma operação. Comprimento, que eu estou chamando de Azão, vezes largura, que eu estou chamando de Bzão, vezes altura, que eu estou chamando de C. Certo, mas aqui a gente está interessado em descobrir o aumento do volume que esse corpo sofreu, ou seja, a variação de volume dele. Não é o volume final, e sim o quanto aumentou. Então, essa variação de volume, certo? Eu vou chamar essa variação de volume, eu vou chamar aqui de ΔV, ok? Variação de volume, nós vamos chamar aqui de ΔV, ou seja, o quanto esse volume aumentou, certo? Primeiro, o aumento desse volume, ele depende basicamente de 3 coisas, 3 variáveis. Quais são? A natureza do material, certo? Se eu pegar um cubo, por exemplo, feito de metal, né, de um metal, por exemplo, alumínio, e se eu pegar outro cubo feito de prata e eu variar a temperatura deles no mesmo valor, lógico que a variação nas dimensões dele não serão as mesmas. Ou seja, a variação do volume de um corpo depende do material com que esse corpo é feito, certo? Então, se você prestar atenção, a dilatação volumétrica nada mais é do que a composição de 3 dilatações lineares. Porque eu tenho uma dilatação linear no comprimento, eu tenho uma dilatação linear na largura e eu tenho uma dilatação linear na altura. Então, se considerarmos que esse cubo ele é feito do mesmo material, né? Aqui é um material e aqui é o mesmo, significa dizer que eu tenho um alfa aqui no comprimento, né? Que é o coeficiente de dilatação linear, tem um aqui na largura e tem um aqui na altura. Ou seja, quando trabalhamos com dilatação volumétrica, a gente tem que considerar o coeficiente de dilatação volumétrico, que é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, esse coeficiente, certo? Esse coeficiente, nós vamos chamá-lo de coeficiente
de dilatação, coeficiente de dilatação volumétrica. Então, esse cara aqui, nós vamos chamá-lo de gama, certo? Então, esse gama, depende do material, né? Esse valor é tabelado, nada mais é do que 3 vezes alfa, ok? Muito bem, então isso daqui depende da natureza do material, certo? Beleza. Então, tá aqui a primeira dependência da variação do volume de um corpo, né? Depende do material. A segunda coisa, né? Depende do volume inicial desse cara. Ou seja, quanto maior for o volume inicial desse cubo, maior será a variação de volume que ele vai sofrer, ok? Lógico, exposto à mesma variação de temperatura. E, por fim, né? Depende da variação de temperatura que esse cara sofre. Lógico, quanto maior for a variação de temperatura, maior será a variação do volume que ele vai sofrer. Então, a variação de temperatura que eu estou chamando de ΔT, ok? Então, o que é que vai acontecer? O aumento do volume, certo? Que é o que estamos interessados em saber, o aumento do volume, ou a variação do volume, né? Estou falando aqui em aumento, mas pode ser diminuição também, ΔV, ele é dado por isso aqui. Então, ΔV nada mais é do que o produto entre o volume inicial do corpo, que a gente está chamando de VI, pelo coeficiente de dilatação volumétrico, que eu chamei de gama, né? Lembra que isso daqui é 3 vezes alfa, vezes a variação de temperatura que esse cara está sujeito. Então, essa expressão aqui é a expressão que me fornece a oportunidade de calcular a variação de volume sofrida por um corpo. Esse cara é o quanto o volume aumentou ou diminuiu, esse cara é o volume inicial, esse é o coeficiente de dilatação volumétrico, que é 3 vezes alfa, ele depende da natureza do material, vezes a variação de temperatura, ou seja, o quanto a temperatura aumentou ou o quanto a temperatura diminuiu. Então, é importante destacar que se na questão ele der o valor, fornecer o valor do coeficiente de dilatação linear, você tem que multiplicar por 3. No caso, se você estiver resolvendo problemas de variação de volume. Caso a questão já deu o coeficiente de dilatação volumétrica, então não é necessário você multiplicar por 3. Ok? Então, vejamos aqui a primeira questão do exercício que eu vou resolver para vocês como exemplo.